Salve, salve galera! Professor Ludwig na área. E hoje o nosso bate-papo é sobre como fazer uma análise em direito comparado. Então hoje o meu bate-papo é principalmente com os meus amigos da área jurídica, do qual eu também faço parte, eu sou advogado. Então hoje a gente vai tratar sobre essa dificuldade que o pessoal tem um pouco em fazer análise em direito comparado. Então às vezes a pessoa quer fazer uma análise dessa no trabalho, num artigo científico e tropeça um pouco, tem um pouco de dificuldade. Em primeiro lugar, vamos entender o que é esse direito comparado. Direito comparado, ele tem duas vertentes. Ele tem a ciência direito comparado, ou seja, uma área do direito que se dedica a comparar sistemas, a fazer uma análise entre sistemas jurídicos do mundo inteiro. Então é uma ciência que sempre vai olhar para o nosso sistema, por exemplo, o nosso sistema jurídico brasileiro, e vai compará-lo com diversos outros tipos de sistema. Para quê? Para analisar os prós e os contras, analisar a evolução dos sistemas jurídicos que são próximos ou que são diferentes, a influência de um sistema jurídico sobre o outro, ou seja, ele vai justamente analisar essa evolução humana em torno da área jurídica. Então ele é uma ciência. Agora, de outro lado, a gente tem o método comparativo dentro da área do direito. Esse método comparativo é uma forma de trabalho, é uma forma de abordagem sobre um determinado assunto. E é sobre isso que eu vou conversar hoje, sobre esse método comparado. Só que dentro desse método comparado, quando eu falo disso, eu posso ter comparação entre diversas coisas. Eu posso comparar duas correntes de pensamento. Eu posso comparar dois entendimentos de autores, ou seja, um que é contra e um que é a favor a um determinado assunto. Eu posso fazer N tipos de comparação. E dentro dessas comparações, eu posso fazer uma comparação entre sistemas jurídicos de um determinado instituto. Como assim? Eu quero analisar, por exemplo, como é que funciona a concessão do 13º salário, ou da gratificação natalina, que esse é o nome oficial dele, dentro do sistema brasileiro e, por exemplo, dentro do sistema americano, se é que lá existe. Eu quero fazer esse tipo de comparação. Então, eu vou pegar um instituto e eu vou me utilizar de dois sistemas jurídicos para analisar como é que aquilo funciona. Isto é uma análise de um método comparativo dentro de sistemas jurídicos. Quando eu estou fazendo isso dentro de um trabalho, quando eu estou fazendo isso dentro de um artigo científico. E aí a maior parte das pessoas, quando observa isso, fica sempre naquela ideia que a gente tem muito da faculdade, de colocar, por exemplo, assim, o 13º salário no Brasil, ele funciona assim. Nos Estados Unidos ele funciona assim, em Portugal ele funciona assim. Eu já te contei como é que funciona no Azerbaijão? Ele funciona no Azerbaijão assim. Coloca uma coisa aí. Isso não é método comparativo. Não, põe não aí. Não é método comparativo. A gente aprende isso de forma errada. Isso não é método comparativo. Analisar um determinado instituto dentro de dois sistemas jurídicos envolve muito mais coisas. Envolve muito mais assuntos do que simplesmente você meramente transcrever o artigo de lei ou o artigo da Constituição do país e ficar mostrando como é que funciona em cada um desses lugares. Tá legal, Lud. Poxa, você já acabou com o meu dia. Eu tinha certeza que eu sabia fazer análise em direito comparado e agora eu já sei que eu não sei. Então, como é que eu vou fazer? Análise em direito comparado, muitas vezes, ou ela vai acabar sendo todo o seu trabalho, ou muitas vezes ela vai ocupar um capítulo do seu trabalho, um capítulo da sua monografia, um capítulo do seu artigo científico, seja lá do que for. Por quê? Porque você vai ter que analisar diversos institutos. Para que você possa analisar, por exemplo, como que funciona o 13º salário no Brasil e nos Estados Unidos, você vai precisar analisar o quê? A ideologia dos dois sistemas jurídicos, do brasileiro e do americano. Você vai precisar analisar a história, o desenvolvimento jurídico dos dois países. Você vai precisar analisar a realidade social dos dois países, a realidade econômica dos dois países. Você vai precisar analisar a filosofia que
que o sistema jurídico traz dentro dele. Poxa, Lud, mas eu vou ter que analisar tudo isso? Sim. Por quê? Eu só consigo explicar o porquê que, por exemplo, o 13º no Brasil, ele funciona de uma determinada forma e nos Estados Unidos de outra, se eu fizer essa comparação. Se eu mostrar quais são as diferenças e as semelhanças entre os dois sistemas que explicam o desenvolvimento daquilo dentro de cada um dos ordenamentos jurídicos. E por meio de todas essas análises, ao final, eu consigo concluir por que um instituto num país funciona e no outro ele dá errado, por que se eu transportar aquele instituto de um país para o outro ele dá errado, baseado em quê? Em todas essas análises. Isso é importante? É. Por quê? Porque tudo que a gente cria dentro do direito tem a ver com a nossa realidade social, tem a ver com as nossas necessidades econômicas, tem a ver com a nossa história, tem a ver com a ideologia que o país segue. Agora, algumas dicas que eu te dou. Principalmente, adota somente 2 paradigmas, tá? E como a gente está no Brasil, um deles tem que ser o sistema brasileiro. O outro, você pode escolher o que você quiser. Vai de 2, porque se você colocar mais do que um, você já vai se perder. Segunda dica também, se você tiver conhecimento daquela língua que é do país que você está analisando, do sistema jurídico que você está analisando, melhor, para que você possa ter acesso a obras originais e lê-las no idioma original. Ah, Ludwig, mas tem tradutor, tem uma série de outras coisas, tem Google Translator, tudo bem, mas essas traduções muitas vezes não são tão boas, então toma cuidado com isso. Legal, gente? Agora, quando você for fazer alguma coisa em direito comparado de sistemas jurídicos, nunca mais você vai errar, porque você já sabe como é que você tem que fazer. Legal? Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e também não esquece de se inscrever no nosso canal para você ficar ligadinho em todas as informações. E se você percebeu que esse vídeo também é importante para mais alguém, para algum colega seu, indica para ele também o vídeo, para que ele possa ter acesso a tudo aquilo que eu passei hoje aqui. Legal? Bom, gente, muito obrigado, um forte abraço e gratidão!